Estou gravando, tá? Então, cuidado com o que vocês vão falar. Turma, dando continuidade, então, ao conceito de física, tá? Introdução à ótica. Então, o que acontece, gente? Na ótica, existem algumas ideias que a gente tem que estar seguindo, tá bom? Entre elas, o conceito de raio de luz, tá? Então, assim, pessoal, lembrando que eu tenho duas possibilidades de emissão de luz, tá? Eu tenho tanto uma fonte natural quanto uma fonte sintética, tá? Então, as duas fontes de emissão. Bom, então, dando continuidade, né? Senhor Rafael Almeida, me deu um exemplo de fonte de luz natural. Fonte de luz natural? Exatamente. O sol. Boa, excelente. Almeida, uma fonte de luz sintética. Lanterna. Boa, uma lanterna, pode ser. Então, assim, a natural, ele já vai vir a luz, pode ser tanto com uma vela, pelo sol, né, um exemplo. E também, no caso da sintética, pode ser com uma lâmpada, uma corrente elétrica, uma fita de LED, né? Então, eu tenho que entender que eu tenho esses dois princípios. Depois disso, o que a gente tem que começar a analisar é o tal do raio de luz, tá? O que é esse raio de luz, tá? Primeira coisa, a luz, ela pode se propagar tanto em meio gasoso, quanto meio líquido e também em meio sólido, tá? Exemplo de gasoso, na sua própria atmosfera, tá? Líquido, a água, tá? Lembrando que ela não vai ter um grande período de propagação. E, por último, sólido. Esse sólido, pessoal, quando eu falo de propagação de sólido, eu falo diretamente de lentes de vidro, tá? Então, existe essa forma de propagação. Também é importante citar que, dependendo do meio em que ela está sendo propagada, a velocidade da luz pode ser alterada, tá bom? Então, tendo esses conceitos, tendo essas ideias iniciais, a gente pode dizer também, né, que todo o raio de luz, tá, ele tem direção e sentido, tá? Então, fisicamente dizendo, ele tem direção e sentido. Alguém arrisca me dizer qual a diferença entre direção e sentido, por favor? Isso vocês sabem, eu já comentei com vocês várias vezes. O que é o quê, Adriano? Qual a diferença entre direção e sentido? Aí, rajada, aí eu não sei. Sei lá, acho que sentido é que todo, digamos assim, todo movimento para um lado e direção é mais específico. Eu acho. Eu não sei. Não, é isso que eu quero, Rafa. Eu sempre falo, gente, não existe resposta certa e resposta errada, tá? Existe formação de conhecimento, que eu acho que é mais importante hoje para vocês, tá? Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que sentido é norte, sul, leste, oeste e direção é para frente, para trás, para esquerda e direita. Totalmente errado. quase isso. Vamos juntar a ideia dos dois, tá bom? Aqui no plano, vamos construir esse conhecimento. Então, aqui na setinha, tá? Estão acompanhando já no share, tranquilo? Então, assim, né? Eu tenho uma linha. Essa linha, pessoal, para nós, ela é a minha direção, tá? Eu estou falando que ela está na horizontal, vertical, diagonal, enfim. Isso é o que a gente chama de direção. O sentido, o que ele é, tá? Então, imagina que eu tenho essa mesma linha, eu tenho uma setinha apontando ali para a direita, tá? Então, quando ela aponta para a direita, é o sentido. Ela pode ter o sentido para a direita ou o sentido para a esquerda, desde que esteja em cima dessa linha, tá? Então, quando eu falar assim, que é o feixe de luz que possui uma direção e um sentido, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Então, eu tenho uma linha, que ele é baseado numa linha, tá bom? Tanto indo para a direita quanto para a esquerda, ou indo para frente ou para trás. Tá bom? Então, isso é o que a gente chama de direção e sentido. Essa é a diferença entre os dois. Por que é importante falar sobre direção e sentido? Porque assim, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que entender também, que a gente tem que acompanhar o raciocínio, né? É que todo fecho de luz, tá, independente se ele é de origem natural ou se é de origem artificial, ele pode sair
em conjunto. Pode sair não, ele vai sair em conjuntos de raios, tá? Ele não é um raio único. Ele vai ter um conjunto de raios. Esse conjunto de raios vai ter direção e sentido, tá? Então, quando eu falo, olha, eu tenho uma lâmpada, então, tem uma lâmpada que começa a propagar essa luz, tá bom? Ela começa a emitir essa luz. Essa luz, ela vai ser emitida no sentido oposto da lâmpada, né? Então, vamos supor, eu tenho a lâmpada, tá bom? Ele começa a gerar os raios no sentido oposto, tá? Isso a gente vai dizer o quê? Está no sentido oposto à lâmpada, mas seguindo a sua direção linear, tá? Então, linha reta. Então, o que que acontece, tá? Eu posso ter três possibilidades no momento da emissão. Eu posso ter a luz em formato cilíndrico ou paralelo. O próprio nome já diz, paralelo, um do ladinho do outro, tá? Como estamos nessa imagem aqui demonstrando. Então, quando eu falo em paralelo, eles estão seguindo tudo no mesmo sentido, na mesma direção. Tá bom? Então, paralelo, mesmo sentido, mesma direção. Eu posso ter em forma cônica, divergente e forma cônica convergente. Professor, qual é a diferença dos dois? Quando eu começo a falar nesse sistema divergente e convergente, quando eu falo o cônico, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho um ponto inicial, tá bom? Que pode ser tanto um ponto de start, ou seja, um ponto de emissão desse feixe de luz, tá? Quanto pode ser também um ponto receptivo desse feixe de luz. Então, assim, quando eu estou falando de um ponto que vai propagar, que ele vai liberar o feixe de luz, tá? Eu vou dizer que ele é divergente. Então, quando eu tenho a abertura do nosso cone, né? Então, nosso cone vai abrindo, ele vai se expandindo, eu vou tendo, então, o quê? Mesmo sentido, tá? Mais direções opostas. Por que direções opostas? Porque eu vou ter, então, eu vou ter ali raios sendo emitidos, tá? Eu vou ter feixes de luz sendo emitidos em linha reta e também nas diagonais. Então, consequentemente, eu vou ter direções opostas, tá? Eu vou ter, então, eles em linha reta e diagonais fazendo o cone. Já o caso do sentido da propagação é o mesmo, tá? Então, todos no mesmo sentido para fora ou do lado oposto da fonte emissora, ok? Já no caso da convergente, então, divergente, estou separando, está sendo diferente os raios. Quando eu falo em convergente, o que eu estou fazendo aqui? O que a gente tem que imaginar? Que eu tenho uma fonte de luz, tá? Onde ela vai... qual é a palavra? Onde ela vai concentrar os seus raios em apenas um ponto, tá? Então, divergente, eu estou separando os raios, eu estou abrindo esse cone, e na convergente eu estou fechando esse cone, tá bom? Uma imagem bem clássica para todo mundo que assistiu a Star Wars ou qualquer filme assim, de ficção científica, onde tem aquelas armas a laser e tudo mais. O que vai ter? Eu vou ter vários raios se fechando num único ponto para disparar o fecho maior, né? Isso aconteceu na Estrela da Morte no primeiro filme, Star Wars, lá, né? Nova Esperança. Então, o que acontece é o seguinte, isso é o tal do convergente, eu estou fechando os raios. Quando eu abro os raios, ela é divergente, ok? Lembrando que, né, no caso dos cilíndricos, a direção e o sentido são os mesmos. No caso do cônico divergente ou no cônico convergente, a direção são diferentes, mas os sentidos são iguais, tá bom? Então, a luz em seu grande geral, ela sempre vai ter o mesmo sentido, mas a direção elas podem ser variáveis. Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tá ok? Então a luz pode ter o mesmo sentido, uma direção variada. Beleza. Acho que aí tudo bem. Exatamente. Perfeito. Fácil de entender isso, ok, né? Então vamos dar continuidade aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é só para a gente entender um pouco de como essa luz vai propagar nos ambientes.
Tá bom? E aqui tem algum exemplo, né? Tem um exemplozinho ali bonitinho de duas imagens, né? Do cilíndrico, do divergente e do convergente. Pessoal, o convergente, tá? E o divergente, eu não preciso ter uma emissão, eu não tenho que ter obrigatoriamente uma emissão sintética, tá? Eu posso ter uma emissão natural também e usar uma lente para estar fazendo esse efeito de divergente ou de convergente, tá bom? Uma coisa que é importante citar também para vocês é o quê? Que toda a luz, a partir do momento que ela sai inicialmente da sua fonte, ela está sempre em forma cilíndrica ou paralela, desde que eu tenha algum efeito ali para alteração. Tá bom? Lógico, eu estou falando uma lâmpada, a lâmpada ela tem aquele forma redonda, eu vou ter os seus raios saindo em linha reta, tá? Saindo na mesma direção e no mesmo sentido. Tudo bem? Em toda a superfície do objeto. Então, vamos lá. Princípios da ótica geométrica, tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco de geometria propriamente dita, que é do tema do vídeo lá que eu passei anteriormente de como está resolvendo esse cálculo, tá? Mas vamos lá. Princípio de propagação retilínea da luz. O que ela diz? Ela diz o seguinte: em um meio homogêneo e transparente, o que é transparente é que permite que a luz passe, tá? A luz propaga-se em linha reta, tá bom? Então, se eu tiver um ambiente homogêneo, tá? E transparente, eu consigo que a luz propague em linha reta. Pessoal, lembrando, pode estar em estado sólido, líquido ou gasoso, desde que o mesmo seja homogêneo e transparente, tá? Segundo o princípio da ótica, ela diz o seguinte: a independência dos raios de luz, tá? Isso quer dizer o quê, pessoal? O raio de luz, ao cruzar com o outro, não interfere na sua propagação. Então, assim, se eu pego dois feixes de luz, tá bom? Eu tenho um subindo, então eu tenho um subindo e outro, eu tenho um na horizontal e um na vertical, tá bom? Se eu pegar, então, as duas fontes, se eu colocar esses raios de luz juntos ali, se cruzando, o que vai acontecer? Eles vão passar um pelo outro sem interferência, sem ocorrer uma colisão entre os raios, tá? Ao contrário, por exemplo, né, isso a gente acaba quebrando uma das teorias do Star Wars, que os sabres de luz, teoricamente, quando eles se esbarrassem, eles entrariam em conflito. Isso já caiu pela física abaixo, tá? Desculpa estragando a infância da galera. Me perdoe. Adriano, o sabre de luz, tipo, não seria infinito também? Tipo, até, quer dizer, infinito não. Sim. É tipo... Ele teria uma propagação infinita, ele não teria um tamanho mínimo. Então, tipo, como... eu sei que deve ser uma explicação no filme, mas tem alguma forma de deixar a luz, tipo, paradinha assim? Negativo. Ou nem? Negativo, não. Negativo? Nem. Porque a gente tem que entender que a luz ela vai propagar conforme o seu emissor e conforme o ambiente que ele está sendo propagado. Teoricamente, lá no filme, eu não tenho um delimitador físico para aqueles feixes de luz. É a mesma coisa que eu pegar um peixe laser. Se eu pegar um laser e eu aponto numa parede está 4 metros de mim, aquele feixe de laser vai ter 4 metros. Agora, se eu pegar com 20 metros, aquele feixe de laser vai ter 20 metros. Entendeu? Então, toda aquela teoria do sabre de luz, do Star Wars, é jogada por água abaixo pela física, tá? Então, sinto informar aí, pessoal. Quem gosta lá, é legal, é bonito de ver, mas fisicamente estamos quebrados, tá? Então, outro princípio aqui, ó. O terceiro princípio é a versatilidade do raio da luz, tá? De luz, perdão. Então, o que ele diz é o seguinte, olha só. O caminho seguido pela luz, independente do sentido da propagação, ou seja, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Então, assim, pessoal, o que ele quer dizer? Aqui no caso, a gente vai estar trabalhando com uma superfície refletiva, tá? O que seria essa superfície refletiva? Eu estou trabalhando com um espelho. Vocês podem perceber que na imagem eu tenho uma lanterna, uma fonte sintética de luz, tá? Onde ela vai soltar um raio, tá? Então,
no determinado sentido, tá? Então, ele está em sentido espelho, bate no espelho e continua ali para o ambiente, com um determinado sentido, perdão, com uma determinada direção. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar esse mesmo espelho, usar esse mesmo sistema angular e usar a mesma fonte e inverter a posição dela, então antes ela estava indo de A para B, eu passo o T de C para B, o que vai acontecer? O caminho que a luz vai percorrer vai ser o mesmo, tá? Independente do seu sentido e da sua direção. É isso que diz o terceiro princípio, tá? Então, eu posso tanto ir quanto voltar pelo mesmo caminho, dependendo da posição em que estiver a minha fonte de luz, tá? E sempre que eu tiver uma fonte reflexiva, então, no caso do espelho, eu vou ter essa luz batendo e voltando, ok? Tranquilo, turma? Legal, nessa parte de ótica é tranquilo. Pessoal, agora o grande X da questão aqui, tá bom? Então, a gente vai falar do ângulo de visão. Esse ângulo de visão, tá? Quando a gente começa a observar um determinado objeto, tá, pessoal? O que eu tenho que entender? Que a luz daquele objeto, ela está sendo propagada no ambiente e indo até a fonte receptora. Quem é a fonte receptora? É o olho humano, tá bom? Então, no caso, quando a gente está vendo o objeto, então, exemplo da figura, tem uma árvore, né? A árvore é composta pela base e o seu topo, tá bom? O que acontece? Quando a gente está enxergando, quando nós estamos enxergando essa árvore, os raios de luz refletidos pela mesma, lembrando que a árvore não é uma fonte luminosa, então ela é uma fonte reflexiva de luz, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai entrar no sistema convergente de luz, tá? Para o nosso olho. Porque lembrando que a luz propagada nesse ambiente, ela ocupa um espaço muito maior do que o do globo ocular. Tá? Então, consequentemente, eu preciso ter essa convergência dos raios de luz para chegar até os nossos olhos. Tá? E isso a gente calcula através de um ângulo alfa. Tá? Esse ângulo alfa é um ângulo qualquer. Esse ângulo alfa, tá, pessoal, é o que nós vamos chamar de ângulo de visão. Esse ângulo ele pode ter uma variável ali desde o campo ocular total, tá, da visão periférica, até o mínimo de 1 grau, perdão, 1 minuto de 60 segundos, tá? Ou seja, 1 grau para cada 60. Então, isso, quando ocorre, a gente chama de limitante ocular visual, tá? Então, pessoal, o que isso quer dizer? Eu consigo ver os objetos, tá, devido a essa convergência de luz ou divergência de luz, tá bom? Dependendo ali da fonte luminosa. Então, quando eu tenho essa convergência, o que acontece? Eu vou ter o fechamento do grau ocular, tá? Consequentemente, eu vou ter ali, novamente, né, tem esse fechamento desse grau de visão, consequentemente, eu vou conseguir identificar tamanho de objeto, eu consigo ver os objetos mais longe, mais próximos, dando até mesmo aquela sensação de quanto mais longe o objeto, menor ele é, porque o ângulo de visão é menor, mais próximo, o ângulo de visão é maior, tá bom? Outra coisa que só para a gente estar encerrando por hoje, é diferenciar a ideia de penumbra para a sombra, tá? Então, pessoal, qual é a diferença de penumbra para sombra? Penumbra é a região parcialmente iluminada por uma fonte externa de luz, tá bom? E quando eu falo em sombra, eu tenho a ausência total de luz. Tá bom? Eu tenho uma quantidade de luz muito menor, ou ausência total. Então, a penumbra é aquela sombra mais clarinha, que você fala, a sombra mais clarinha, sabe? Aquilo que a gente chama de penumbra. Tá? Já no caso, a sombra, é a ausência total de luz, tá bom? A gente pode dizer também que o espaçamento entre o objeto e a sua imagem refletida na parede, no caso, é conhecida como
penumbra, tá bom? Aquele espaçamento entre eles. Ok? Tranquilão? E assim, né? O efeito mais comum, só para a gente dar o grande finale aqui, a ideia dos eclipses, tanto solar quanto eclipse lunar, tá bom? Então, o que acontece? Imagina que eu tenho o Sol ele vai emitir uma quantidade de luz, tá? Em relação à Terra, tá bom? O que acontece? Imagina que eu tenho a Lua completamente atrás da Terra, tá bom? Quando eu tenho a luz completamente atrás, a Lua completamente atrás da Terra, a gente diz que a Lua está na sombra da Terra. Isso acontece porque a Terra está absorvendo todos os raios de luz e não deixando passar nada, tá bom? Então a gente diz que ela está na sombra. Agora, quando eu tenho um pouquinho de luz passando ali entre a Terra, a gente chama assim que ela está na zona de penumbra. Então, quando eu tenho a Terra absorvendo todo o feixe de luz, a luz está na sombra. Quando ainda passa alguma coisa do feixe de luz, a gente diz que ela está na penumbra. Ok? Tranquilo, turma? E assim sucessivamente, né? Se a Lua estiver na frente do Sol, ela vai gerar o tal de eclipse lunar, que é um fenômeno muito legal de se estar vendo presencial. Certo, turma? Bom, então como eu sou um cara bonzinho, como eu sou um cara bonzinho, eu vou parar de gravar agora, tá? Para a gente poder fazer as dúvidas, tirar dúvidas e tudo mais. Então,